eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua aparição e por seu reino, prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Todo sistema opressor, ele te dá algo para te manter oprimido. O abusador dá algo para a criança para manter ela oprimida. O adúltero dá algo para aquela mulher para manter ela oprimida. A mulher dá algo para aquele homem para mantê-lo oprimido. Você está entendendo, sim ou não? Esse é o jogo do capeta. Ele te entrega algo para que você diga: ah, que bom, eu estou na abundância. Só que é opressão, meu filho. É escravidão, meu filho. Você não está feliz nessa vida. Você não está feliz nessa vida. E quando Deus te liberta dessa opressão, você muitas vezes corre o risco de ter saudade das abundâncias que antigamente você tinha, que Deus, abundâncias estas que não estavam de acordo com a liberdade. Deus tem para você liberdade. Deus não está preocupado em satisfazer os seus gostos. Deus está preocupado em te dar liberdade. Liberdade. Deus te fez para ser livre. Não confunda a liberdade como Deus te dando tudo o que você quer. Não confunda a liberdade como Deus satisfazendo todos os seus gostos. Eu já estou lhe dizendo, Deus não vai satisfazer todos os seus gostos, porque isso não é liberdade. Deus vai sempre te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Amém? O que eu, como cristão, eu tenho que ficar focado na palavra de Deus, você também na palavra de Deus, a Kênia na palavra de Deus, todo mundo na palavra de Deus. Uma coisa é certa, o anticristo vem. Isso é óbvio, claro. Há muitos anticristos. Isso. Depois, o principal dado que eu quero destacar é a característica do anticristo, é que ele vai se desfazer de Deus. E aqui é a coisa mais grave, porque se você tirou Deus da jogada, vai acontecer tudo que você está falando. Ou seja, se você tira Deus, então não tem mais o bem ou o mal. Sou eu que decido o que é o bem e o que é o mal, que é o pecado de Adão e Eva. Então, veja que o demônio não está preocupado com outras coisas. O anticristo não está preocupado com outras coisas. O anticristo só quer fazer com que o mundo creia, que o mundo acredite que Jesus não é Deus. Porque se você acreditar, Bertaldo, que Jesus é Deus, ele vai te dar moralidade, ele vai te dar palavra, ele vai te ensinar o que é o bem e o que é o mal, você está entendendo? Claro. Se você não acreditar que Jesus é Deus, você desconsidera essa palavra, você desconsidera essa Bíblia, e aí pronto, acontece tudo o que você falou. Porque aí o homem entra no poder, desconsidera o que é o bem e o que é o mal, então família não vai ter a mesma significância que tem aqui. Homem e mulher não terá a mesma significância que tem aqui. O mundo não terá a mesma significância que tem aqui. A terra não terá a mesma significância que tem aqui. Mas eu quero que nós entendamos que o ponto-chave é tirar Deus da jogada. E Fulton Sheen tem uma frase que eu gosto muito, para a gente entender. O demônio é o macaco de Deus. Isso significa que o demônio sempre vai tentar imitar Deus. Então, em toda a sua jogada, ele vai tentar imitar Deus, porque ele não cria nada, ele não sabe criar nada, ele só sabe copiar. Então, por exemplo, ele vai tentar copiar uma nova religião. Mas se a religião verdadeira tem cruz, a dele não tem cruz. Se a religião verdadeira tem dogmas, a dele não terá dogmas. Socialistas e comunistas que estão envenenados por fábulas perniciosas e muito destrutivas, estão incomodados com dois grandes sacerdotes da Igreja Católica,
Frei Gilson e Padre José Eduardo. Recentemente, o esquerdista Vinícius Betiol fez uma postagem acusando Frei Gilson de ser patrocinado pela Brasil Paralelo e bolsonarista. No mundo marxista, ser um católico fervoroso, assistir a Brasil Paralelo e ter votado em Jair Bolsonaro são pecados gravíssimos e imperdoáveis. Além disso, eles politizam tudo, inclusive a fé das pessoas. O mundo ideal para eles é ateu, pornográfico, irreligioso, criminoso, adúltero, relativista, imoral, idólatra e cultuador de várias divindades. É insuportável ter padres sendo fiéis a Deus e à sua igreja. E tão insuportável quanto é ter um frei falando verdades e colocando mais de 1 milhão de pessoas rezando o rosário às 4 horas da manhã. Isso, para os filhotes de Karl Marx, Antônio Gramsci e outros, precisa ter fim, pois é inadmissível. E os envolvidos com essa manifestação de fé têm que ser punidos exemplarmente. O senhor Vinícius, que se define como pós-graduado, mestre na área de geopolítica, professor, pesquisador, comunicador digital e comentador de geopolítica em portais especializados, tende estar numa guerra progressista contra os católicos que gostam de rezar. Outro detalhe importante: aparentemente, toda essa revolta contra o Frei Gilson começou com uma pregação em que ele disse, dentre outras coisas, e citando Gênesis 2,18, que a mulher foi dada como uma digníssima auxiliar do homem. O Frei discorreu sobre isso dentro de um contexto e de maneira muito acertada. Mas o Vinícius distorceu tudo, mostrou deficiência profunda na interpretação que fez e deu início a uma tentativa de assassinato da reputação do Frei Gilson. E ainda levou o Padre José Eduardo para dentro da sua loucura e mau caratismo. Vamos agora ver o que o Vinícius afirmou. Antes, porém, preciso alertá-los que é uma mentira atrás da outra e uma distorção em cima da outra. Ele teve a ousadia de dizer que a empresa Brasil Paralelo pertenceria a Jair Bolsonaro e depois ao que ele chama de olavismo. Não sei, sinceramente, como consegue mentir dessa maneira e não ficar minimamente envergonhado. Abre aspas. Vocês acham que a função da mulher na sociedade é ser uma mera auxiliar do homem? Esse discurso foi dito por Frei Gilson, liderança católica promovida pelo Brasil Paralelo, produtora bolsonarista que tem a função de tomar todas as igrejas e deixar de cultuar a Cristo e passar a cultuar o bezerro de ouro. Esse sujeito conseguiu colocar mais de 1 milhão de pessoas em uma live. Boa parte das pessoas são de boa fé e não sabem o real propósito por trás dele e do Brasil Paralelo. Eu peço que vocês ajudem a dar visibilidade a isso e fazer chegar a todos os católicos que conhecem. Já chega a forma como eles tomaram os púlpitos das igrejas evangélicas, deixaram Jesus Cristo de lado e passaram a servir ao bolsonarismo. Não vamos permitir que façam isso dentro da Igreja Católica, fecham aspas. Mas o Vinícius acabou incentivando a outros, e um deles é o senhor Helder Maldonado, que, analisando as pessoas que rezam o rosário às 4 horas da manhã, afirmou, abre aspas, acordar cedo para lavar uma calçada, estudar ou ir correr no parque, ninguém quer. Aí morre burro, sedentário e com a casa cebosa e a culpa é do capeta ou do Lula. Detalhe, esse careca é padreco vinculado ao Brasil Paralelo. Compreenderam o sucesso? Fecha aspas. Depois, os esquerdistas se vendem como amorosos, tolerantes, incentivadores da diversidade e respeitadores. Só ingênuos acreditam nessa propaganda enganosa. Protegido por Deus estou, se Deus permitiu, só preciso
caríssimos irmãos católicos, aproveitando que estamos num tempo litúrgico propício, vamos rezar por esses perseguidores e difamadores. Peçamos a Deus por eles e fiquemos muito atentos, pois existem lobos disfarçados de ovelhas entre o rebanho do Senhor. Por fim, e não menos importante, ouçamos a voz da Igreja por meio do Papa Pio XI, abre aspas. E se o socialismo estiver realmente tão moderado no tocante à luta de classes e à propriedade particular, que já não mereça nisto a mínima censura, terá renunciado por isso à sua natureza essencialmente anticristã? Eis uma dúvida que a muitos traz suspensos. Muitíssimos católicos convencidos de que os princípios cristãos não podem jamais abandonar-se nem obliterar-se, volvem os olhos para esta santa sé e suplicam instantemente que definamos se este socialismo repudiou de tal maneira as suas falsas doutrinas que já se possa abraçar e quase batizar, sem prejuízo de nenhum princípio cristão. Para lhes respondermos, como pede a nossa paterna solicitude, declaramos: o socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, se é verdadeiro socialismo, mesmo depois de se aproximar da verdade e da justiça nos pontos sobreditos, não pode conciliar-se com a doutrina católica. E o mesmo Santo Padre Pio XI também afirmou categoricamente: socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Ouçamos a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério e continuemos rezando o rosário com o Frei Gilson. Fiquem com Deus e salve Maria Santíssima.